Olá, amados irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, hoje e sempre. O Senhor Jesus Cristo, antes de partir aqui deste mundo, Ele nos deixou uma herança gloriosa. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Porque, na realidade, a paz que o mundo oferece, ela é sempre mesclada com a guerra. Os homens, eles falam em paz, enquanto estão preparando seus equipamentos bélicos para a guerra. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, esta enche o coração, satisfaz a alma, dá o gozo para viver e o prazer de estar aqui neste mundo, mas com os pés na eternidade. Porque Ele é o príncipe da paz. Então, quando Ele declara, deixo-vos a paz, então se segure. Porque quando Ele fala que no mundo tereis aflições, significa dizer que mesmo no meio das aflições, você pode desfrutar da mais perfeita paz que o Senhor Jesus Cristo tem deixado em seu coração. No presente momento, vivemos uma situação calamitosa no nosso Brasil. Muitas pessoas estão entrando em desespero, porque, de repente, olha para a despensa, acabou o arroz, o feijão. Olha para a conta bancária, já está vazia. As contas não param de chegar. Os filhos não querem saber disso. Eles querem comer. E muitos entram em desespero nesta hora. Porém, quem tem Cristo no coração sabe perfeitamente controlar a situação, mesmo que esteja no meio de uma tormenta. Enquanto os discípulos estavam angustiados pelas ondas bravias do mar, Jesus Cristo dormia dentro do barco. Imagina dormir no meio de uma tempestade desesperadora. Somente aquele que acalma a tempestade, que aquieta e manda calar-se o vento, somente Ele. Então se segure em Cristo, porque Ele sabe para onde está conduzindo esse barco, Ele sabe aonde quer chegar. Resta-nos tão somente glorificar o seu santo, eterno e precioso nome e firmarmos em suas promessas que são gloriosas. Bom, hoje nós vamos meditar mais um texto da Palavra de Deus e estamos aqui no livro do Apocalipse. E com toda certeza você já ouviu falar do trono branco, né? O que significa este trono branco? Onde será estabelecido este trono branco? Quem vai comparecer perante este tribunal? É justamente este ponto que nós queremos que você nos acompanhe com a sua Bíblia na mão, por gentileza. No capítulo de número 20 do Apocalipse, você tem aqui, onde nós paramos na nossa meditação anterior, o capítulo 20, nós verificamos no versículo de número 9, onde diz aqui a palavra de Deus: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E os consumiu. Justamente aquela humanidade revolta aqui no período da grande tribulação, incutida por Satanás, enganada por ele, porque ele é o enganador, porque ele vai ser preso, porque engana, ludibria, suborna os homens que vivem nas nações da terra. Mas aqui nós observamos que, infelizmente, aqueles que foram enganados por ele,
que foram subornados por ele. Não obstante, Deus está falando diuturnamente com a humanidade, mas preferiram seguir do outro lado, né? Então, isso aí, na realidade, é o que vai acontecer no final dos tempos. Porém, quando nós continuamos aqui no versículo de número 10, diz aqui a Bíblia que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Preste atenção, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos queridos, quando nós começamos a observar aqui esse tormento, porque existem, por exemplo, muitos pregadores que interpretam esse texto declarando que a humanidade que não acompanhou, que não serviu a Cristo, que não faz parte da igreja, eles serão aniquilados como se nunca existissem, como se nunca tivessem vivido no planeta Terra. Não restará sombra deles alguma. É como se aquilo para eles foi apenas um sonho, viver aqui no planeta Terra, né? Porém, a Escritura Sagrada, ela nos mostra uma outra face deste tipo de interpretação. O que acontece é que muitas pessoas elas querem ser mais misericordiosas do que Deus. E você pode observar, o homem, por querer ser misericordioso e não cumprir o que Deus determina, muitos pagaram caro. A nação de Israel até hoje paga um preço muito alto. Por quê? Porque o Senhor declarou para eles: olha, quando você entrar na terra que eu vou dar para vocês, vocês vão desapossar todo o cananeu, todo o ferezeu, todo o giganzeu, todos os habitantes da terra. Tá? Agora tem uma coisa: aquele que você não desapossar, ele vai servir de espinho nos teus olhos e de aguilhão na tua ilharga. Por que Israel sofre até o dia de hoje? Justamente por não querer cumprir a determinação divina. Achava que era demais. Não, pode viver, pode estar aqui conosco, tudo muito bem. Está aí. O sofrimento até o dia de hoje por desobedecer a vontade de Deus. Então, irmão querido, quando Deus ele diz uma coisa, está dito. Aqui está declarado, nesta palavra, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Irmão querido, olhe bem, a lei do país, ela permite, por exemplo, que um elemento que cometeu um crime, ele foi condenado a 20 anos e depois cometeu outro, ele pega mais 20 anos. Existe algumas legislações que o elemento ele aumenta a pena, tá? Ele vai somando a pena, 20 passa para 40, se tem outros problemas, 50, e vai somando assim. Agora, eu quero que você observe aqui este quadro. Quantas pessoas já palmilharam este mundo? Quantos habitantes já tiveram na face da terra? E quantas pessoas nestes séculos e milênios foram atormentadas, enganadas, subornadas e passaram a sofrer, viveram angústia o tempo todo, incutida por este elemento que os enganou? Então, você começa a somar aquele que lhe enganou, mais aquele, isto aqui, a eternidade vai ser pouca para pagar o sofrimento que eles causaram à humanidade. Então aqui, não apenas a besta, mas também o falso profeta, que já estão ali no lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você está entendendo o que a Bíblia declara? Mas vamos prosseguir aqui nesse momento sobre a questão desse trono. Versículo 11.
Abra sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imagine este quadro aqui agora. Quando você chega lá em Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19, diz a palavra de Deus que os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra vós, que coloquei diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus dá a opção para escolher o caminho da vida. Olha bem, quem foi que ele chamou como testemunha? A terra e o céu eu tomo hoje por testemunhas. Mas aqui nesse tribunal não há mais necessidade dessas duas testemunhas. Não há. A terra e o céu fogem, desaparecem. Por quê? Porque agora é Deus e uma humanidade impenitente que não quer saber dele. Você está entendendo? É Deus e esta população, esta humanidade que já palmilhou este planeta e estão ali agora. Agora, observe aqui a palavra de Deus. Versículo 12. Eu vi também mortos, tá? Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. E então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nela haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse quadro aqui, ele é realmente interessante. Você pode imaginar, quando você lê aqui o capítulo 19, e o versículo de número 5 declara o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram, olhe bem, os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Tá? Bem-aventurado aquele que guarda, que faz parte da primeira ressurreição. Então veja só, diz aqui o trecho: os restantes dos mortos não reviveram. Quem foi que reviveu? Os santos que dormiram na confiança, na fé de que Jesus Cristo era o seu Salvador. Tá? Então nós observamos que todos os santos que estavam mortos, eles ressuscitam. Mas o restante dos mortos, eles continuam no túmulo, desde o primeiro criminoso da história até o último criminoso da história. Eles vão permanecer no túmulo durante toda essa existência. Tem deles que estão no túmulo há mais de 5 para 6 mil anos. E aqueles que vão morrer, estão morrendo, que vão atravessar o milênio e só vão ressuscitar onde? No final do milênio. É o que diz o versículo 5. Olhe bem, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando chega no final deste milênio, algo extraordinário vai acontecer, que é a ressurreição dos ímpios, dos homens e mulheres que morreram renegando a Cristo, relegando Deus em seus planos, vivendo a sua vida de pecado, de devassidão, de imoralidade, de corrupção, de roubo, de violência, de ladruagem. Essas pessoas que viveram na idolatria, trocando Deus por um pedaço de pau. Então você pode observar que chegou o momento em que toda esta humanidade, desde o primeiro criminoso da história, os idólatras, os feiticeiros, aqueles que subornaram governos, aqueles que fizeram falcatruas, que morreram sem Cristo, ressuscitam agora.
Você está entendendo? Só depois dos 1000 anos. Porque na nossa meditação passada, você viu o que é que vai acontecer aqui do milênio, o que é um milênio, milênio de gozo e paz, até que chega ao final do milênio. Então agora ressuscitam todos aqueles que haviam realmente morrido sem ter Cristo no coração, sem receber Jesus como seu salvador pessoal. Então o que acontece? Nesse instante, diz aqui o trecho da Escritura Sagrada, olhe bem, o versículo número 21, também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram os livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Versículo 14, então a morte e o inferno. Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos, né, que haviam, e foram e ressuscitaram. Olha que coisa interessante. Quantas e quantas pessoas que passaram para a eternidade, que morreram aqui neste mundo, justamente afogadas, outros que foram cremados, outros que foram, enfim, deteriorados, morreram, virou cinza e o vento levou. Você está observando isto aqui? Então, nesse momento, aquelas pessoas que morreram afogadas nos oceanos, nos mares, grandes naus, as embarcações, e é interessante que tudo isso o mar vai dar conta dos seus mortos. O mar vai dar conta. Imagine pessoa que morreu afogada, diluiu na água e desapareceu, foi transformado, foi liquefeito, e agora, como se fosse um filme que você retrocede ele. Deus Elemento faz uma filmagem de um copo caindo da mesa e se esfacela. Aí quando você volta o filme, o copo fica inteirinho de novo em cima da mesa. Pois a humanidade inteira, nesse momento, o mar, a terra, o fogo, vai dar conta dos seus mortos. E toda esta multidão que pereceu durante os séculos, durante os milênios, vão estar agora onde? Em pé. Aonde? Diante do trono. É uma humanidade incontável. Não tem como você estabelecer aqui a quantidade de pessoas que passaram para a eternidade, gerações inteiras que passaram para a eternidade sem ter aceitado Jesus como seu Salvador. E agora, eles ressuscitam. Você imagina Deus sentado no trono. É Deus, somente. Não tem anjo, não tem Jesus do lado, não tem a terra, não tem o céu. É aquele que está sentado no trono. Agora calcule. Vieira, em um de seus sermões, ele declara o seguinte: naquele dia, os homens estarão todos em blocos, de acordo com a sua função na face da terra. Ali está o bloco dos senadores, ali está os blocos dos deputados, ali está o bloco dos políticos, ali está o bloco dos empresários, ali está o bloco dos religiosos, ali está o bloco dos, enfim, da classe operária, e estão todos divididos em blocos, grandes generais da história. Homens que o mundo inteiro não cabia a eles, estão agora ali no espaço de 20 por 20. Um Alexandre o Grande, que aos 33 anos morre porque não tinha mais o que conquistar. Hitler, que tentava dominar o mundo. Nero, que foi justamente aquele desastre em Roma e um dos carrascos da igreja. Napoleão Bonaparte. Você vai encontrar ali Nabucodonosor e os grandes imperadores do mundo, cada qual em 20 por 20. Homens que o mundo inteiro não cabia a eles, agora vão caber no espaço de 20 por 20.
É o espaço ocupado por um homem em pé, 20 centímetros por 20 centímetros. Ou, se tiver alguém mais fortezinho lá, 40 por 40. Agora você imagina aquilo se perde no horizonte. E diz a Bíblia que serão julgados um por um, de acordo com as suas obras. Obras malignas, obras corruptas, obras de ladroeiras, obras que os homens praticaram de fustigar a vida dos outros, de criminosos, de bandidos, de pessoas que não tinham amor ao ser humano, ao seu próximo, estão nesse momento ali, esperando o momento do seu julgamento, e serão julgados um por um. Próximo. Aí lá vem aquele candidato à frente, daquele que está sentado no trono. Olha para o livro, o nome dele não está escrito lá. Lança no lago de fogo. Não, eu não sou culpado. Eu acho que o meu nome está escrito aí sim, deve estar errado. Muito bem, traz aqui o videotape da vida dele. Desde a sua delinquência na sua juventude, as atrocidades que ele cometeu no decorrer do tempo, aquilo tudo está ali registrado. Eu tenho no YouTube justamente um videozinho ali bem rápido sobre o livro da vida. O livro da vida. Sabe onde está o registro de todos esses acontecimentos da sua vida, sabe? Não é numa biblioteca, não é num livro, não. Cada um de nós faz o registro da sua própria vida. Aonde? Aqui na memória. Por que você se lembra de coisas lá do seu passado, hein? Por que você se lembra, você que está com 70, 80 anos, você se lembra de episódios lá da sua juventude? Por quê? Porque tudo está escrito ali. Tudo registrado aqui. Todos os maus feitos e os bem feitos, está tudo registrado na memória. E nesta hora, isso é exposto. E como nesse momento aqui, o juízo, o julgamento é pelas obras, então vamos ver o que foi que você fez de atrocidade no mundo e o que foi que você fez de bondade na terra. E você pode imaginar aqui esse julgamento segundo as suas obras, um por um, segundo as suas obras. Próximo, o senhor Napoleão Bonaparte. Próximo, o senhor Hitler. Próximo, o senhor Nero. Imagine o videotape da vida dessas pessoas. Imagine o que está escrito nessa memória e que de repente a coisa vem à tona. Vem à tona. Você se lembra daquele dia que aquela turba vinha perseguindo uma mulher que tinha sido flagrada em adultério, lembra? E quando chegaram ali com aquela mulher, jogaram aos pés de Cristo, não é? Essa mulher foi flagrada em próprio ato adultério e a lei manda que ela seja apedrejada. E naquele momento Jesus simplesmente disse que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele se inclinou e começou a escrever na areia. Não foi na rocha, não foi num caderno. E cada um, curiosamente, que vinha aqui à frente, via, na realidade, o que ele estava escrevendo. E foi se afastando um por um, porque a mente mostrava, acusava o seu proceder. Quem foi que atirou a pedra? Ninguém. De onde veio? Por que eles chegaram àquele uso daquela razão? Por quê? Justamente porque ali estava, naquele momento vinha à tona todos os adultérios daquela pessoa, toda essa maldade, a malícia, tudo aquilo que ele fez na vida, veio aqui à tona. Eu não tenho condições de atirar esta pedra. Eu não tenho, porque ele escreveu ali, ele sabe o que está escrito aqui. Ele sabe, ele conhece.
Então, julgados um por um, o próximo. Irmãos queridos, quanto tempo vai durar esse julgamento? A Bíblia não declara. Eu só sei te dizer uma coisa, é que Deus, ele tem a eternidade inteira pela frente, tá? Ele tem a eternidade inteira pela frente. E sabe qual é a única maneira de você não comparecer aqui nesse tribunal? Sabe qual é? É justamente aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, porque diz a Bíblia, né, que se andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda maldade, toda malícia, todo roubo, toda traição, tudo aquilo que você praticou. A única forma que você tem para não comparecer naquele tribunal e ser envergonhado e ser lançado no lago de fogo é se arrepender agora, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Ele já passou da morte para a vida. Não entra nesse julgamento. Não entra. Somente Jesus Cristo é que pode perdoar, é que pode limpar o que foi escrito de errado na sua vida. Somente Ele. Então você observa que nesse momento, os elementos que estão ali, diz aqui o texto bíblico, né? Continuando aqui a leitura, eu vi também os mortos que ressuscitaram, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Esta é a primeira vez que eu vejo na Bíblia que alguém é julgado justamente ou justificado por questão das obras, tá? Será que alguém vai ser encontrado livre aqui desse julgamento? Será que alguém vai ser achado ainda com seu nome escrito nesse livro? Por que é chamado aqui o livro da vida? Por que diz aqui, lê o nome dele aí, por favor? Ó, se não está aqui o nome, se não está, é porque alguém está. Alguém está. Irmão querido, então nós observamos aqui, e diz aqui a palavra de Deus, conforme o que estava escrito no livro. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Né? Dentro do lago do fogo, como diz aqui, esta é a segunda morte, lago de fogo. Onde é esse lago de fogo? Onde já está a besta e o falso profeta, que foram lançados vivos ali e serão atormentados para todo sempre. Estas pessoas vão passar do inferno para o lago de fogo, que é a segunda morte, a separação de Deus para sempre. Você pode imaginar a tortura, o tormento por toda a eternidade, o lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, como diz o versículo de número 10, que serão atormentados para todo sempre. E aqueles que o acompanham vão para lá também agora. Então diz aqui a Bíblia, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse foi lançado para lá. Irmãos queridos, olha, na minha humilde meditação, é bem provável que tenham muitas pessoas nesse planeta que não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal, não foi porque elas não quiseram, é porque elas nunca ouviram a palavra de Deus. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu lá do norte, a gente comentando sobre este capítulo aqui, ele disse, pastor Jorge, será que existe a possibilidade de alguém que não tenha ouvido falar de Jesus, mas que viveu uma vida santa, uma vida correta, uma vida como ser humano, porém uma pessoa justa, mas ela nunca ouviu o evangelho? Será que existe possibilidade dessa pessoa ser salva ainda? Aí
Pastor, por que foi aberto o livro? E aquele que não foi achado, significa que alguém foi achado. Aí ele foi e me disse, um homem muito conceituado, com livros escritos, uma pessoa que medita na Bíblia. Ele disse, pastor Jorge, esta é a esperança que eu tenho de ver um dia a minha mãe na glória. Porque nós moramos numa localidade que não tinha uma igreja, que não tinha um pregador, que não tinha evangelho. E a minha mãe era uma pessoa, se eu vou dizer para você, se tinha alguém santo neste mundo, alguém que amava os filhos, alguém que respeitava o marido, alguém que cuidava dos seus afazeres sem problema nenhum, alguém que não estava aqui criticando a vida de nenhum vizinho, esta era minha mãe. Então eu tenho esperança, dizia ele, de ver a mãe dele ainda na glória. Agora, irmãos queridos, isso me faz refletir. Por quê? Porque quantas pessoas que passaram por esse planeta Terra que nunca ouviram o evangelho, hein? Na era das trevas. Gerações inteiras não ouviram o evangelho, não ouviram a pregação do evangelho. E por que elas não ouviram? Será que elas são culpadas? Será que elas teriam uma possibilidade, teriam uma chance? E outra, como é que vai ser a salvação no milênio? Porque o tempo da graça, tudo indica que termina aqui no final desses tempos, antes de começar o milênio. Quantas pessoas que vão morrer no milênio? Pessoas que na realidade vão ali e não tem uma ressurreição. Essas pessoas só vão ressuscitar também depois do milênio. Então não existe no meio do milênio uma ressurreição de santos, de pessoas que eram puras, santas. Não tem. Só existe essa ressurreição, que é a segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição se dará justamente lá, diante do trono branco. Agora diz aqui que todos foram julgados um por um, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e será atormentado para sempre. Então significa dizer que alguém, ao ser pesado as suas obras, isto aqui, irmão querido, é, na realidade, um parecer meu, baseado aqui nesse texto da Escritura Sagrada. Porque o apóstolo São Paulo, ele não dá essa margem. Ele diz, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode chegar ao céu baseado nas suas obras, na dispensação da graça, na dispensação presente. E isso tem, na realidade, esse valor. Mas quem nunca ouviu vai ser culpado. Vai ser lançado. Ele tem culpa de nunca ter ouvido o evangelho. Então Deus, ele é misericordioso. Deus é justo juiz. Ele sabe como vai julgar essas questões. Ele sabe como julgar um por um, segundo as suas obras. E só diz a Bíblia que aquele que não foi achado escrito no livro é porque alguém foi achado, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e será atormentado para sempre. Querido irmão, amado querido, na realidade você pode imaginar que a única forma que a pessoa tem para não ir para este julgamento é aceitar Jesus Cristo hoje, tá? Então, aquele que está em Cristo, nova criatura nasceu de novo. As coisas velhas são coisas pecaminosas, elas foram apagadas e lançou no esquecimento tudo aquilo que você fez de errado. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo, não é de alguns pecados. Não. Existem pecados, por exemplo, que o homem comete, que ele aparece. Um dia desse eu conheci um irmão nosso, que ele cometeu um crime aí no passado. E depois que ele cometeu o crime, aceitou Jesus, era um servo de Deus fiel. Mas ele tinha uma pendência com a justiça. Está entendendo? E ele calmamente se entregou para cumprir a sua pena. Ou seja, o homem não esquece, mas Deus já perdoou ele há muito tempo. Se Jesus voltar hoje, aquele irmão vai subir para a glória. Você está entendendo? Porque os nossos pecados ele já lançou no esquecimento. Ele desfez como a névoa. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim ele aparta de nós as nossas transgressões.
Então, corra hoje mesmo para os braços de Cristo. Ele te ama e está aqui para te receber como seu único Salvador pessoal. Aleluia! Vamos orar? Amado Deus e Pai celestial, glorificado Senhor e exaltado seja o teu santo, eterno e precioso nome. Obrigado pelos teus filhos que estão conosco aqui neste horário, ouvindo esta mensagem, Senhor. A oportunidade está aberta, estamos aqui na dispensação da graça e vamos prosseguir a nossa vida até encontrar contigo na glória. Deus, fortalece esse meu irmão, a sua casa, a sua família, que eles tenham no seu lar um verdadeiro altar de adoração ao teu santo nome. Abençoa nosso país, abençoa a nação brasileira, abençoa nossas autoridades, fortalece as instituições, Senhor, entra com providência nesta nossa nação, guarda o presidente, Senhor, venha sobre ele poderosamente bem. Tu vês os ataques que estão vindo do inferno contra a vida do teu servo, mas toda arma preparada contra ele não prosperará. Eles vão armar uma cova, mas vão cair nela. Nós não queremos isto, mas estão cavando. E o Senhor sabe como agir. Por isso, nós entregamos em tuas mãos. Abençoa minha família, minha casa, as nossas atividades. Abençoa o nosso Instituto Bíblico de Campinas. Alunos que estão se preparando para a vida ministerial. Fortalece e abençoa cada um em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Muito bem, irmãos queridos. Nós vimos aqui, depois que esse julgamento é feito, depois que esse trono branco encerra, agora vai começar a eternidade. Vai começar em um outro prisma. E nós vamos ver o que é que vai acontecer aqui, quando o Senhor começar a reinar. Aqui nesse planeta, depois que toda essa lixeira ela for lançada no lago de fogo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém e amém.